Olá, amados, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja em nós. Meu nome é Nilma Maria. Este é o resumo da nossa 10ª lição do trimestre. Agradeço imensamente pela audiência. É uma honra ter vocês comigo. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se abraçados. Vamos para o nosso conteúdo. O assunto desta lição: Espírito, o âmago da vida humana. Texto áureo: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Zacarias capítulo 12, verso 1. Verdade prática: uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige nosso corpo para adorar e servir ao Criador. E o objetivo da lição: primeiro, expor que o espírito humano foi concedido diretamente por Deus como parte essencial da natureza humana, capacitando o ser humano a ter comunhão com o Criador. Segundo, enfatizar que o pecado pode enraizar-se no espírito, gerando atitudes como soberba e inveja. E o terceiro, mostrar que a regeneração espiritual é a base para uma vida de adoração genuína, vivida em espírito e em verdade. É sobre isto que a lição vai tratar. Bom, como você já sabe, esta lição tem o intuito de nos informar sobre a tricotomia humana. Já estudamos sobre o corpo, a alma e suas faculdades, e agora vamos aprender sobre o espírito. Veremos como nos foi comunicado pelo Criador. Trataremos da distinção entre espírito e alma, com destaque ao espírito, inclusive o seu papel na santificação e adoração. Venha comigo, vamos juntos entender sobre este assunto e que o Espírito Santo nos conduza em mais esta jornada. Participe também deste projeto, se inscreva, curta, comente e compartilhe com um amigo. Assim você nos ajuda a alcançar mais pessoas. Esta lição é dividida em 3 tópicos e cada tópico veio com 3 subtópicos. O primeiro tópico com o tema Sopro Divino, a concessão do Espírito, e como subtópico o fôlego de vida, o nosso comentarista vem expor que o corpo humano, o qual foi feito de uma matéria preexistente, a princípio estava inerte, até receber o sopro divino, que é o fôlego de vida. Ato registrado em Gênesis capítulo 2, verso 7, que declara que Deus deu ao homem o espírito e o tornou alma vivente, pois até então toda a criação que hoje existe foi feita mediante o emprego das ordens de Deus. Haja, ajuntem-se, produza. Gênesis capítulo 1, verso 3 a 11. Já em relação ao homem, a vida foi recebida por meio de uma comunicação especial, o elemento especial soprado por Deus. A matéria recebeu vida espiritual, consciente, constituída de espírito e alma. O espírito é a parte imaterial por meio do qual estabelecemos comunhão com o Criador. Assim como o espírito recebe vida de Deus, a alma recebe vida do espírito e expressa por meio do corpo. Portanto, o espírito é o âmago, a parte mais profunda e íntima do ser, estando entranhado e inseparável da alma. O segundo subtópico, a singularidade do espírito, aqui o nosso comentarista faz a representação mútua entre o espírito e a alma, que são os componentes imateriais de acordo com as Escrituras. O Antigo e o Novo Testamento mencionam a alma e o espírito como componentes imateriais distintos do ser humano. Zacarias capítulo 2, verso 1, afirma que Deus forma o espírito do homem dentro dele. Jó faz referência aos 3 componentes: o corpo, que é representado pela boca, ao espírito e à alma. Jó 7, verso 11. Eclesiastes 12, 7 menciona o retorno do espírito a Deus que o deu após a morte. Esse retorno do espírito para Deus se dá junto com a alma, que é consciente das ações humanas, boas ou más, conforme Lucas capítulo 16, verso 22 a 25 e Apocalipse capítulo 20, verso 4. O terceiro subtópico, a tênue divisão, no Novo Testamento, especificamente em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23 e Hebreus capítulo 4, verso 12, encontramos de forma mais destacada a distinção entre alma e espírito, sem aparência sinonímica. Em Hebreus, refere-se sobre a divisão entre esses 2 componentes, indicando que a separação
percepção é sutil ou tênue. Essa divisão tênue é acessada sobrenaturalmente pela palavra de Deus, que é viva e eficaz, penetrando até a divisão da alma e espírito, onde ambos estão entretecidos, ou seja, intimamente ligados. Apesar das discussões teológicas referente à dicotomia e tricotomia, o texto conclui que as escrituras sagradas fazem referências claras às três partes do ser humano: espírito, alma e corpo, distinguindo-as. O segundo tópico, com o tema espírito, pecado e santificação, e o primeiro subtópico, pecados do espírito, o nosso comentarista vem enfatizar sobre a diferença entre pecados do corpo, pecados da alma e pecados do espírito. Aqui ele cita como exemplo de pecados do corpo a prostituição e maus pensamentos como pecados da alma, orgulho, soberba, inveja e vanglória como exemplos de pecados do espírito, conforme Provérbios capítulo 16, verso 18, 1 Timóteo capítulo 3, verso 6. Segundo o nosso comentarista, os pecados do espírito costumam ser piores que os pecados do corpo, uma vez que são sutis e ocultos, mas causam terríveis males. Provérbios capítulo 15, verso 25. O fato de serem sutis são danosos, pois além de afetarem seus autores, destrói relacionamentos. Tiago capítulo 3, verso 13 a 16. No segundo subtópico, raízes do pecado, aqui o apóstolo Paulo trata do processo de santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. O texto estabelece a ordem da redenção em contraste com a ordem da criação, enfatizando que o pecado está enraizado na parte imaterial do ser humano e que a santificação é um processo interno. Por isso, santificação deve abranger o ser humano por inteiro, espírito, alma e corpo. Aqui o nosso comentarista nos chama a atenção para um grande mistério. Na criação, o processo deu-se do material para o imaterial, corpo, alma e espírito, conforme Gênesis capítulo 2 e verso 7. Já na redenção, o processo se dá do imaterial para o físico, espírito, corpo, como é evidenciado em 1 Pedro capítulo 1 e verso 23 e Romanos capítulo 8 e verso 23. O pecado se enraiza na parte imaterial do ser, que a Bíblia frequentemente chama de coração. Mateus 15, verso 19. Por causa dessa raiz interior, a verdadeira santificação acontece de dentro para fora. Ezequiel capítulo 36, verso 26 a 27. Romanos capítulo 8, verso 10 a 13. E Gálatas capítulo 5, verso 22, que fala do fruto do Espírito. A falta dessa compreensão sobre o processo interior da graça leva ao legalismo e representa uma grave distorção da doutrina da graça, pois a pessoa passa a confiar nas próprias obras para justificação ou santificação, conforme Mateus capítulo 23, verso 25 a 28 e Efésios capítulo 2, verso 8 a 10. O terceiro subtópico, vencendo o pecado, aqui nosso comentarista vem enfatizar que a força do pecado arraigado em nosso espírito é vencida somente quando deixamos de confiar em nós mesmos e dependemos inteiramente da graça de Deus e de seu poder salvador e santificador. Romanos capítulo 6, verso 14. A vitória é possível pela obra do Espírito Santo em Cristo Jesus. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte, conforme Romanos capítulo 8, verso 2. O que é impossível de ser alcançado pela força humana, que é vencer o pecado, torna-se possível pelo poder divino que opera em nós. Romanos 8, 3 a 4. É essencial revestir-se de mansidão e humildade no modelo de Cristo, conforme Filipenses capítulo 12, verso 3 a 8, para uma vida espiritual saudável e frutífera. O texto aqui critica a arrogância e as contendas, mesmo que feitas em nome de Cristo, pois ao servo do Senhor não convém contender. 2 Timóteo capítulo 2, verso 24. A contenda é um sinal de que a humildade e a dependência de Cristo ainda não foram compreendidas de fato. O terceiro tópico, com o tema regeneração e adoração, e o primeiro subtópico, o novo nascimento, o texto aborda a necessidade da experiência espiritual da regeneração, que é o novo nascimento, como ponto de partida fundamental para a vitória sobre o pecado, contrastando-a com a religiosidade vazia. A vitória sobre o pecado começa necessariamente com o novo nascimento, que é um ato divino operado no interior do indivíduo
ouvido, João capítulo 3, versos 5 a 8. Este ato outorga um espírito regenerado. Essa experiência era incompreensível para Nicodemos e seu padrão religioso, assim como é para aqueles que buscam apenas uma aparência de piedade, sem o processo sobrenatural da regeneração, conforme 2 Timóteo capítulo 3, verso 5. Aqueles que não experimentam o novo nascimento manifestam um espírito altivo que os leva a resistir à verdade e a negar a inerrância da Bíblia, considerando sua mensagem ultrapassada. Tais pessoas interpretam as Escrituras conforme seus próprios desejos já estabelecidos, em vez de se submeterem à palavra. 2 Timóteo capítulo 2, verso 8. O segundo subtópico, em espírito e em verdade, aqui é mostrado que, assim como Nicodemos, a mulher samaritana expressou um entendimento religioso limitado ao visível, apontando o Monte Gerizim, conhecido lugar de adoração de seus pais, João capítulo 4, verso 20. No entanto, uma vida espiritual, sadia, com profundo relacionamento com Cristo, não se fundamenta em costumes, tradições, tampouco em misticismo, mas em uma comunhão profunda com Deus, conforme João capítulo 7, verso 38. Inclusive, Jesus declarou a ela que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O terceiro subtópico, um espírito quebrantado, vem mostrar que, como Jesus ensinou a samaritana, declarando Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade, João capítulo 4, verso 24, devemos entender com isso que a verdadeira adoração nasce de um espírito quebrantado, em simplicidade, sem pretensão de louvor ou glória humana. Salmos 51, verso 17. Que possamos nos despir de práticas alheias às Escrituras e buscar refletir o autêntico cristianismo bíblico. Bom, aprendemos com esta lição que o Espírito é o âmago da vida humana, ou seja, é a essência. E esse Espírito nos foi dado por Deus para que tenhamos comunhão com Ele. Diante disto, devemos ter cuidado para que os cuidados da vida não nos façam esquecer de que somos seres espirituais, que viemos de Deus e que voltaremos para Ele. Obrigada por assistir este conteúdo. Deus abençoe sua vida, de sua família. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.